Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso apresenta dificuldades no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Quarta-feira tem decisão, o Botafogo precisa pontuar fora de casa contra o Estudiantes às 21h30 lá na Argentina. O Fogão que estreou perdendo no Chile para a Universidade do Chile e venceu o Carabobo da Venezuela por 2-0 no Newton Santos. Ontem, após a derrota por 1-0 no Brasileirão para o Atlético Mineiro no Mineirão, Renato Paiva falou sobre o sistema defensivo da equipe. E eu quero trazer aqui um comentário importante a respeito do treinador do Botafogo. Mas antes, quero dar luz também à grande conquista do Sub-19 do Fogão, que bateu ontem o São Paulo, lá nos Estados Unidos, por 3-0. O Botafogo ganhou a Dallas Cup de ponta a ponta, sem deixar possibilidade para os adversários. Isso foi muito legal. O Botafogo precisa concluir o CT lá no Espaço Lonier, integração base profissional. Tairo Arruda, CEO do Botafogo, diz que o Fogão pode concluir essa obra até o final do ano que vem, ou seja, até o fim de 2026, e a gente espera uma evolução da base do Botafogo. Independentemente dos problemas da temporada de 2025 no profissional, a tendência é de que o Botafogo continue disputando títulos para frente. O clube se prepara para isso, que não quer dizer que não podemos fazer críticas no momento. O Botafogo com problemas dentro de campo no profissional. Quem não viu, veja o vídeo que fiz pós-jogo, saiu às 4 da manhã de hoje. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Falei sobre a partida, mas falei também sobre o contexto do Botafogo, gestão e muito mais. Voltando aqui à base do Fogão, a vitória na Dallas Cup é importante pela visibilidade, pelo crescimento dos garotos, também com mentalidade vencedora. O Botafogo, que venceu todas as partidas, fez 17 gols, tomou apenas um na semifinal para o Tigres do México, vitória por 3-1. O Botafogo venceu o Eintracht Frankfurt da Alemanha por 2-0, venceu bem o Tigres do México na semifinal, 3-1, um amasso, e ontem um amasso completo na final para cima do São Paulo. Vamos ver qual foi a escalação do Botafogo. Rodrigo Belão, treinador, fazendo um grande trabalho no Sub-19, e os gols da conquista também. Ontem o Botafogo entrou em campo no Sub-19 com Kleber Lucas no gol, o Guinho, Cauã Branco, Marquinhos e Lúcio, Justino, Bernardo Valim, que fez um dos gols, e Arlen, Cauã Toledo, Felipe Januário, que também fez gol, assim como o Kaique, que abriu o placar num golaço do Fogão, já disse técnico Rodrigo Belão. Vamos ver os gols do Botafogo. Já aos 3 minutos e 40, o Botafogo atacava o tricolor paulista, que tem uma base forte também. O São Paulo é uma referência na base no futebol brasileiro. Isso dá ainda mais peso à nossa conquista. Golaço do Kaique. Segurando pela reportagem, fez um lançamento na frente, bola em profundidade. É pro Kaique. Vai brigar, Kaique. Tá na área, pode fazer. Kaique vai pintar o golaço! Gol! É do Glorioso! Kaique sempre dominou bem, vai pra cima, Toledo, vai chutar, preferiu o cruzamento, que bola no segundo pau pra fazer o gol! Gol! Felipe Januário do Botafogo! Num lançamento sensacional do Cauã Toledo. Felipe Januário chegou no elemento surpresa. Aumenta o som! Ali, parou, pensou. A jogada atrás, Bernardo Valim vai bater pro gol. Bernardo Valim! Golaço! Glorioso! Então aí a baita narração do Gabiru, um abraço pro Gabiru, pro Cadu Mac, toda a galera
da Botafogo TV. E aqui uma passada pelo perfil do Botafogo Base, os campeões da Dallas Cup, artilheiros do Fogão, Kaique, com 5 gols, e Felipe Januário, com 3, foram os maiores marcadores da campanha vitoriosa na Dallas Cup Sub-19. Glorioso teve a defesa menos vazada da competição, com apenas 1 gol sofrido em 5 partidas, bem demais, garotada. Estão aí os arqueiros do nosso Fogão. Objetivo conquistado, campeão, perfil oficial do clube também postou. A gente vê ali, por exemplo, o Yarlen no centro da imagem. 3-0 no São Paulo. É importante demais ser campeão, formar jogadores qualificados com a mentalidade vencedora também, gente. Mas vamos falar a respeito do Renato Paiva e aquilo que se apresenta para o Fogão no momento. Antes, in play, QR Code na sua tela, aponta a câmera do celular, faça o seu cadastro por intermédio do link do canal Fabiano Bandeira. O link também está no primeiro comentário fixado deste vídeo e na descrição do vídeo. Você contribui muito com o crescimento do canal Fabiano Bandeira e se diverte jogando com seu conhecimento de futebol na InPlay, que não é uma casa de apostas. Hora de resgatar minhas moedas de hoje. Você pode testar seus conhecimentos entrando no jogo do Barcelona, que vai ocorrer amanhã. Pode secar o Flamengo contra a LDU na Libertadores. Pode secar o Vasco da Gama na Sul-Americana. O Botafogo só joga na quarta-feira e nós vamos jogar juntos aqui amanhã, então. Manchester City e Aston Villa também é uma boa para vocês brincarem com as moedas dentro da InPlay, assim como o jogo do Real Madrid, Campeonato Espanhol, pegando fogo. InPlay, sensacional para você colocar em prática os conhecimentos sobre futebol. Vamos falar agora a respeito do técnico Renato Paiva, galera. Ontem, na coletiva pós-jogo, o treinador do Botafogo disse o seguinte: não estou muito de acordo com a senhora, peço desculpa. Os resultados refletem uma coisa, as atuações refletem outra. Até lhe vou dizer mais. Os jogos que ganhamos até performamos pior. Entende? Fomos mais eficazes nesses momentos. Houve jogos em que nós jogamos pior e conseguimos ganhar. Eu acho que a última exibição contra o São Paulo é uma muito boa exibição da nossa parte em termos ofensivos. Eu concordo que foi uma boa exibição em termos ofensivos e mostrei aqui para vocês que o Botafogo explorou brechas dadas pelo adversário com competência e fez 2 gols. Dessa forma, poderia ter feito mais, deveria ter vencido, mas o Rafael estava vivendo uma grande noite. Beleza. E ele continua. Em termos defensivos, de fato, estivemos com uma equipe muito espaçada em alguns momentos e depois, com alguns erros claros, acabamos quase por oferecer gols ao adversário. Identificou que contra o São Paulo tivemos problemas defensivos graves. Tudo bem, falamos aqui no canal Fabiano Bandeira. Mas também é verdade que nós começamos muito bem o torneio. Os 2 primeiros jogos do campeonato, 0 gols sofridos. Acho que isso não acontecia há um monte de tempo no campeonato para o Botafogo, mas isso também não são medalhas. Nós queremos seguir. Aqui eu vejo um problema, porque o Botafogo foi bem contra o Palmeiras, também poderia ter vencido, mas mesmo com uma defesa razoavelmente bem em campo, o Botafogo deu um espaço que poderia ter gerado a vitória do Palmeiras. No final, Flávio Lopes entrou, eu mostrei aqui no canal, linha muito alta, bola entre os zagueiros, finalizou e o John fez uma excelente defesa. Está ali para isso, mas o Botafogo poderia ter um ponto a menos, não fosse o John. Contra o Juventude, o Botafogo vencia por 1-0. No segundo tempo, o Tagliari, que é bom atacante, sentado, encontrou um passe para o Batalha. E eu tinha falado sobre os 2 atletas no vídeo pré-jogo. O Batalha perdeu o gol frente ao John. Depois, em transição, o Tagliari toma a bola na trave. O Botafogo deu alguns espaços que não poderia. Então, o Renato Paiva precisa urgentemente identificar isso. Eu não estou comparando os 2 treinadores. Definitivamente não é isso. Mas a época do Marcelo Chamusca, eu perguntava nas coletivas, o treinador respondia, o Botafogo mal no Campeonato Carioca, e começou mal a Série B em 2021.
E eu deixei de acreditar no trabalho quando, ainda no Carioca, perguntei ao Marcelo Chamusca a respeito da linha de 4 no meio-campo contra a Portuguesa. Felipe Ferreira, aberto pela direita. Ricardinho, que foi um grande jogador, mas estava em fim de carreira. Depois chegou a atuar pelo Paysandu. Matheus Friso e o Marcinho pelo lado esquerdo. O Botafogo tinha um 4-4-2 com uma linha muito frágil em termos de marcação. E eu perguntei ao treinador à época sobre essa linha, ele disse que a Portuguesa errava muito na saída de bola, então um meio-campo mais técnico para explorar, ficar com essa bola e encontrar os atacantes. Acontece, se você não consegue pressionar, o adversário não vai errar a saída de bola o tempo inteiro. E o Botafogo foi muito mal naquela partida. O Rafael Navarro sofreu uma falta, o jogador da Portuguesa foi expulso ainda no primeiro tempo. O Botafogo já vinha vencendo por 1-0 no segundo tempo. O Chay meteu um golaço para a Portuguesa que quase virou o jogo com 1-. Ali eu vi que o trabalho não renderia mais. Foi o que aconteceu. Então, o Renato Paiva, que deu boas coletivas recentemente, precisa se atentar a isso. Lidar com a realidade, com o que está acontecendo. Ontem, contra o Atlético Mineiro, o Botafogo, defensivamente no primeiro tempo, foi melhor do que vinha sendo. Mas também só teve uma grande chance com o Arthur e a finalização, depois do lançamento do David Ricardo, e a defesa do Everson. Tem que encontrar o equilíbrio. Não pode ir tão bem ofensivamente contra o São Paulo e tão mal defensivamente. Não pode melhorar defensivamente sem que a zona ofensiva continue bem, evoluindo. Isso precisa ser encontrado. E o treinador precisa identificar. É ele que está lá no dia a dia, trabalhando com as peças. E, de fato, o que eu acho é que nós estamos a sofrer gols que são perfeitamente evitáveis. Há gols mais evitáveis que outros. Eu acho que há gols que nós estamos a conceder que são exatamente evitáveis. Estou-me a lembrar o gol do Bragantino, por exemplo. Mais uma bola parada. Aqui ele pode estar até falando sobre o Alex Telles, que gerou um escanteio bobo para o Bragantino e que foi muito mal na marcação. Só que o miolo da defesa também foi mal, quando o Sacha entrou sozinho para fazer o gol sem goleiro. Então tivemos erro individual, erro coletivo. Contra a Laú, erro individual, erro coletivo. Ontem também tivemos erro. Tem coisa que é do jogador, tem coisa que é do sistema. Contra o São Paulo, o Botafogo foi atraído facilmente num dos lances e o São Paulo saiu em transição. Felizmente, a bola não chegou ao centroavante que tinha entrado no lugar do Caleri, o André Silva, porque o Botafogo poderia ter tomado outro gol ainda na primeira etapa. Isso precisa ser resolvido e não dá para falar que está tudo certo com o Botafogo ainda em construção. Quarta-feira, um jogo difícil, importante contra o Estudiantes, fora de casa às 21h30. Sábado, Botafogo e Fluminense no Newton Santos às 21h. Fluminense tem jogo fora de casa pela Sul-Americana, nem o Renato Gaúcho viajou. Vão mandar o time reserva, outro treinador, porque estão focados no clássico vovô do próximo fim de semana. Beleza, galera? Estamos muito, muito, muito juntos aqui no canal Fabiano Bandeira. Todo mundo se inscrevendo, trazendo inscritos, deixando o like, isso é fundamental para o nosso crescimento. Todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fogo!